Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Arquitetura e Organização de Computadores aqui da Web Developer. Meu nome é Saulo Camargos e eu sou o instrutor de vocês neste curso. Esta é a nossa segunda videoaula. Nesta segunda videoaula vamos estar falando sobre expressões booleanas, a sua definição, a ligação que existe entre portas lógicas, que foi o tema da nossa primeira videoaula aqui do curso, e as expressões booleanas. Falaremos sobre as operações básicas, que está totalmente relacionada aos tipos de portas lógicas, e as funções, na verdade, a função dessa expressão booleana. Expressão booleana pode ser definida como um conjunto de operadores e um conjunto de axiomas que são assumidos verdadeiros sem necessidade de prova. Eu vou estar explicando a função da expressão booleana para poder estar explicando melhor a definição. A expressão, a álgebra booleana, é uma forma simplificada de se escrever um circuito lógico criado através de portas lógicas. Esta forma, essa álgebra, ela nos auxilia na obtenção do nosso resultado através desse circuito. Isso facilita com que conseguimos chegar a um resultado sem que tenhamos que testar, que seria essa necessidade de prova, de teste. A álgebra booleana, por si, ela nos mostra que a associação de portas lógicas com diferentes tipos de entrada, seja sinais baixos ou altos de tensão, sempre nos dá um resultado. Assim, somos capazes de fazer essa simplificação. Essa tabela aqui do lado, que vai estar disponível como material de apoio, ela mostra uma forma simplificada de todas, da associação de entradas, de valores de entrada, nos três tipos diferentes de operadores da álgebra booleana. Esses operadores serão explicados nessa videoaula para uma compreensão melhor e possibilitar que vocês consigam fazer qualquer cálculo na álgebra booleana. Aí, desta forma, dá para a gente ver a ligação que existe entre a porta lógica e seu determinado símbolo na álgebra booleana. A nossa porta lógica NOT inversora, ela é representada pelo A barrado, que pode ser escrito A aspas, ou A barra, ou tio A. Ou também pode ser B, C, depende da porta que estivermos utilizando como entrada. Ela recebe, o nome da porta de entrada com as aspas, com a barra ou com tio. Essas são três formas diferentes, têm o mesmo valor da simplificação desta porta lógica. Já a porta AND, ou a porta E, ela é representada pelo sinal de multiplicação na álgebra matemática, nas expressões matemáticas simples. Aí ela tanto pode ser exemplificada ou escrita com as portas de entradas, né? O nome das portas de entradas, vezes, que é representado pelo asterisco, ou ponto, que vai nos resultar o nosso valor de saída. E na porta OR, ou porta OU, ela é utilizado o sinal de mais para fazer a sua representação na álgebra booleana. Assim conseguimos entender melhor esse circuito que foi mostrado aqui. Ó. Vejam só, a porta AND com entrada A mais B recebe um inversor, ou seja, A vezes B, o sinal, o pontinho ou asterisco está oculto aqui, é barrado. Dessa forma, é feito um OR com a entrada C. Vejam só, A mais B barrado, mais, ou seja, a representação desta porta lógica OR, que é o resultante desse AND negado, barrado, ou inverso, mais a entrada C, que vai nos resultar C mais AB barrado, que vai fazer novamente um AND com a entrada D, e vai nos resultar o valor de X.
Desta forma, fica bem mais fácil já descobrir quais serão os nossos possíveis valores de saída de cada circuito, para que não tenhamos que estar fazendo esse circuito na forma prática, desenvolvendo circuito eletrônico com componentes eletrônicos, para podermos visualizar este resultado. Os operadores básicos, eles estão devidamente associados aos símbolos que utilizamos, tipo o operador OR, adição lógica, é a representação da porta de soma, né, da porta OR, que essa operação vai nos resultar 1 se pelo menos uma das variáveis de entrada valer 1. É o que visualizamos aqui nessa tabela verdade. Olha só, a porta OR, se pelo menos uma das entradas tem o valor 1, nosso resultante é 1. E a operação E, ou multiplicação lógica, é a representação da porta AND, que é representada pelo ponto ou asterisco, que nos resulta um valor X. Esse resultante segue o seguinte caráter. A operação OR resulta 1 se pelo menos... perdão, pessoal, a definição que estava trocada, eu já fiz a correção. Voltando aqui, a operação E, da multiplicação lógica, tem como definição o resultado é 0 se pelo menos uma das variáveis de entrada valer 0. É o que visualizamos na tabela verdade. Vejam só, se pelo menos uma das entradas é 0, o nosso resultante é 0. E o nosso operador de complementação ou negação ou inversão é aquele que se associa à porta NOT, que é escrito A aspas, A barra ou tio A, esse A é o nome da entrada, e essa operação sempre vai resultar no inverso de sua entrada. Aqui, pessoal, vou estar colocando um exemplo para vocês estarem vendo sobre o esquema de uma expressão booleana e seus possíveis valores. Aqui, ó, vemos a notação A negado, B negado, A negado e B negado e C negado, ou A negado e B negado e C negado, ou A negado e B negado e C negado, ou A, B e C, ou A e B e C negado. Essa expressão, quando ela é simplificada de acordo com a regra da expressão booleana, ela se torna apenas isso. E através disso, na tabela verdade, fica mais fácil a gente descobrir os possíveis valores. Os possíveis valores dessa expressão são aqui encontrados. Por quê? Fazendo a verificação de acordo com o esquema da expressão, conseguimos encontrar isso. Vejam só, os possíveis valores de A são 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1. 0, 0, para B, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E para C, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Como é que a gente descobre quais são todas as possíveis variações desses valores, as possíveis combinações de entradas para essa expressão, que aqui no caso são essas possíveis combinações. Olha só, combinando 3 entradas 0, apenas uma 1, todas essas variações. Não existem variações diferentes dessas, essas aqui são todas as variações possíveis. Para descobrir a quantidade, pegamos o número de entradas, que aqui no caso são 3 entradas, A, B e C, vejam só, A, B e C, variadas de acordo com os operadores da álgebra, que é negado com a porta OR ou AND. Então, pegamos um número de entradas que será nosso expoente, no caso aqui 3. E o número possíveis para cada entrada, ou seja, pode ser, cada entrada pode ter o valor de 0 ou de 1. Então, 2. 2 elevado a 3 é igual a 8. Vejam só.
cada uma é uma possível combinação. Todas essas combinações, as possíveis combinações que tem são 8. Vocês podem estar verificando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Através de todas essas combinações dos valores de entrada, vamos desenvolvendo a expressão. Aqui eu desenvolvi nessa tabela verdade a expressão na forma simplificada. Primeiro, olha só, eu isolo essa parte em que o A está negado. Aí eu faço o quê? Quando um valor, uma entrada é negada, ela é o próprio valor inverso. Ou seja, nessa primeira linha, o A valia 0. Ele negado passa a valer 1. Assim sucessivamente. O A vale 0, passa a valer 1, 0, 1, 0, 1. Aqui já é diferente. Olha, ele estava valendo 1 como entrada, passou a valer 0. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Agora a gente faz associação. Já que a gente tem os valores de A negado, a gente associa A negado e C. Qual que é a definição da porta E, do operador E? Vamos lá ver. A operação E resulta 0 se pelo menos uma das variáveis de entrada é 0. Então, vamos verificar. Vejam só. Agora, nesse momento, as entradas em questão vai ser o A negado com C. Olha, aqui já apareceu um 0, então é 0. Aqui ambos são 1, o valor é 1, que tem C como entrada no valor 0. Agora, essa expressão tem resultado 0. Aqui, ambas são 1, os dois 0, 0. Apareceu um 0 é 0, 0 é 0, 0, 0. Ok? Então, desenvolvendo mais uma etapa da nossa simplificação dessa expressão. Ou seja, agora já temos o valor, os possíveis valores para essa parte da nossa expressão. Agora vamos fazer um OU com os valores de B. Vamos lá na nossa definição e ver o que o operador OU nos define. Vejam só, a operação OU resulta 1 se pelo menos uma das variáveis de entrada valer 1. Então, no caso, vamos avaliar. Agora, vou mudar a cor aqui da caneta, para a gente poder estar visualizando melhor. As entradas em questão serão os possíveis valores desta expressão, que é o que a gente encontrou aqui, que vai estar fazendo um OU com B. Então, com B. Se pelo menos uma das entradas, se B ou o valor dessa combinação tiver 1, nós já temos como resultado 1. Vejam só, vamos primeiro avaliar as possíveis variações de B. Todos os lugares que tiver 1, a gente já coloca 1 como o resultante. Vejam só, 1 nessas possibilidades, aqui já tem como resultante 1. Aí, o único lugar que o 1 não é comum nas duas entradas é nessa segunda possibilidade, nessa segunda combinação. Porém, ele aparece aqui. Então, vai para resultante como 1. E vejam só, fazendo toda a operação, temos essas possíveis resultantes para essa expressão. Não fica muito mais simplificado do que a gente desenvolver esse circuito na prática para a gente poder visualizar todas as possíveis variações, dando valores de entradas diferentes para A e para B e para C. Facilita muito, né? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima.